Ele é presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aqui da Casa, deputado Francisco Júnior, do PSD, o entrevistado de hoje do programa Ação Parlamentar. Olá, deputado. Olá, sempre um prazer estar aqui com vocês. Que bom mais uma vez recebê-lo aqui no estúdio da TV Assembleia. Deputado, vamos iniciar falando a respeito da última reunião com técnicos da Segplan. Com relação às metas fiscais, como é que ficou? Olha, a reunião que nós tivemos recentemente foi uma audiência pública que tratou da LDO, da elaboração da LDO. Nós temos uma previsão legal para acolher emendas e foi feita uma reunião muito técnica que eu achei que foi muito proveitosa, foi muito representativa. Nós tivemos aí representantes de todos os órgãos de alguma forma envolvidos, porque é interessante saber que o orçamento do Estado, o dinheiro público, para se gastar, você tem um ritual, vamos chamar assim, para facilitar a linguagem. É necessário que a lei preveja o uso do dinheiro público para cada situação. Onde será gasto? Exato. Onde e como, e a forma que ele tem que ser gasto. Então, tudo isso é previsto na legislação. Então, o sistema que organiza a questão orçamentária no Brasil, você tem 3 leis, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que ele faz uma previsão de receitas e despesas por 4 anos, sempre pega o segundo ano do governo e o primeiro ano do próximo governo, que é para dar continuidade. Você tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela prepara a lei orçamentária. Então, ela dá os critérios, os limites, as porcentagens, como deve ser gasto o dinheiro público, o que vai ser gasto em educação, o que vai ser gasto com a Assembleia Legislativa, o que será gasto com o Tribunal de Contas, com o Judiciário. Porque, como eu dizia, o orçamento é um só. Nós temos o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e os Tribunais de Conta que entram no orçamento do Legislativo. Mas é uma peça só, é um orçamento só. O dinheiro público ele é um só. Então, a LDO, ela estabelece esses critérios e depois, no segundo semestre, depois da LDO aprovada, com base nela, então se elabora e se aprova a lei orçamentária, que é aquela onde vão se empenhar e depois pagar as despesas realizadas pelo Estado. Desde ao salário de um servidor, a uma licitação para construir uma obra ou o que for, tudo tem que estar previsto na legislação. Então, é o planejamento mesmo, exatamente, né? É o sistema de planejamento. Então, foi uma reunião, uma audiência pública, onde se deu total publicidade. O relator da matéria é o deputado Lincoln. Ele está recebendo as emendas e o relatório já deve ser votado na próxima semana, onde, inclusive, os deputados não podem entrar em recesso parlamentar enquanto a lei não for aprovada. Que isso está no regimento. Exatamente. Deputado, só um pouquinho mais a respeito do orçamento. Foi repassado aqui, foi apresentado as metas fiscais para o exercício de 2016. Na receita corrente está estimada para 27 bilhões, 159 milhões, uma receita bastante grande, mas se a gente for distribuir aí por todo o Estado, o que tem que ser feito em saúde, em educação e nas áreas de segurança pública e demais áreas, acaba sendo um valor diante das necessidades, até um pouco difícil de estar fazendo essa gestão. Olha, na verdade, o orçamento do Estado tem crescido e cresceu muito nos últimos anos, dobrando, triplicando de tamanho. Mas, lamentavelmente, as necessidades também crescem, duplicam e triplicam. Então, nós temos máximos e mínimos previstos na legislação do que se deve gastar, por exemplo, com folha de pagamento, na área da saúde. As necessidades básicas do serviço público básico, que seria segurança, educação e saúde, e a manutenção da máquina, isso está previsto, inclusive, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, define, por exemplo, o Estado não pode gastar mais do que 60% de seu orçamento com salário, com folha de pagamento. Ele deve gastar um mínimo de 12% com saúde, e daí por diante. Então, e a LDO, ela faz justamente isso. Ela organiza para que se elenque o que é prioridade e defina como será o próximo ano. É importante dizer isso também. Nós estamos discutindo o ano de 2016, em termos orçamentários. Já planejando o orçamento para 2016. Isso, então a gente trabalha com expectativa. A cada quadrimestre, essa legislação ela tem que ser atualizada.
pode aumentar ou diminuir, se é necessário, é obrigatório. O Tribunal de Contas faz esse acompanhamento, porque nós trabalhamos com expectativa de despesa e receita. Então, é aquilo que a gente imagina que vai ser. Então, isso é flutuante, pode ser melhor ou pior. Esse ano nós tivemos que fazer uma readequação do orçamento. Quer dizer, infelizmente, com a crise que veio, houve necessidade de fazer uma readequação, porque a receita do Estado caiu. E vale lembrar também à população, aos telespectadores, que a cada quadrimestre a Secretaria da Fazenda vem aqui, apresenta exatamente o que foi feito, não é, com relação ao orçamento e destino de recursos. Não é isso? Sim, isso é uma obrigação legal. Então, isso sempre tem que ser apresentado e dado total publicidade e transparência. Que vem aí dos deveres do Legislativo, né, enquanto órgão fiscalizador, né, deputado? Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes para a gente falar um pouquinho mais a respeito das suas atribuições, da sua ação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Em instantes. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, 1 milhão de amigos. 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. De volta com o programa Ação Parlamentar, que hoje entrevista o deputado Francisco Júnior, do PSD. Deputado, dentro das suas atribuições enquanto parlamentar, o senhor já tem organizado várias audiências públicas e tem uma próxima agora a respeito do novo regime, aliás, sobre o marco regulatório das organizações civis. Para quando está essa audiência pública e como que vai ser esse debate? Deixa eu contar um pouquinho a história do que é isso, o que é esse marco regulatório. Eu sou entusiasta do terceiro setor. Eu entendo que o Estado ele tem uma função muito grande, muito importante, mas ele não consegue resolver tudo sozinho. Então ele precisa do auxílio do terceiro setor. O que é isso? Por exemplo, são as creches, os asilos, as comunidades terapêuticas, as obras sociais, os programas culturais, de esporte, de entidades, ONGs, e aí as pessoas jurídicas mudam. Você pode ter ONG, você pode ter o CIP, OS, todas essas são entidades civis, da sociedade civil, entidades organizadas. Cada uma com suas prerrogativas próprias? Isso, aí tem algumas particularidades do que diferencia uma OS de uma OCIP, de uma ONG, de uma associação, mas todas são associações de cidadãos, com ou sem a presença direta da participação de alguém do Estado. Mas e ela tem toda uma legislação. O que acontece é que elas acabam exercendo uma atividade que é prerrogativa do Estado pela Constituição. Por exemplo, o Estado tem que garantir alimentação, ele tem que garantir educação, saúde, segurança, isso está lá na Constituição Federal. Porém, ele pode ser auxiliado, e quando ele auxilia, ele é auxiliado, por exemplo, por uma creche. Então você pode ter uma creche ligada a uma igreja, a um grupo de amigos, a um clube social, como é o caso de Rotary, Lions, maçonaria. Existem várias iniciativas que todo
todo mundo com certeza conhece. Então, quando o Estado é auxiliado pela comunidade que se organiza para ajudar o Estado a prestar seu serviço, é justo que o Estado apoie. Então, é comum o Estado fornecer uma área, ele fornecer equipamento, ele auxiliar, inclusive, financeiramente. O marco regulatório é justamente isso, essa relação que tem de como o Estado se relaciona com essas entidades do ponto de vista financeiro é que está mudando. Foi aprovada uma lei federal em 2014, que é a Lei 13.019, que entra em vigor agora. E entrando em vigor, ela terá que ser regulamentada no estado de Goiás. Então, vou dar um exemplo simples. Anteriormente a essa lei, você precisava de uma reforma na sua entidade, por exemplo. Então, uma creche no interior. Então, a comunidade visitava o prefeito ou a primeira-dama, informava para ele do serviço que ela presta, que geralmente é conhecido, tem uma importância na comunidade local e que precisava de ajuda. Então, o prefeito autorizava e lá podia ser feito um convênio e se passava dinheiro público para fazer essa reforma. A forma de buscar esse recurso agora, ele vai continuar existindo, mas mudou radicalmente. Hoje, a iniciativa é do Estado, que vai fazer, por exemplo, um chamamento público dizendo o Estado ou o município ou a União tem tantos milhões ou tantos reais para se investir naquela situação. E nós queremos investir nos melhores projetos e em quem tiver a documentação correta. Então, aquela creche, ou asilo, ou comunidade terapêutica, ou projeto social, seja o que for, então ele tem que estar devidamente documentado, com as certidões na forma da lei. Deputado, é uma forma também de buscar concorrer. Essa participação, né, de iniciativas, boas iniciativas também? É uma forma de estimular a boa iniciativa de forma correta e adequada. Então, e regulada a lei, nesse caso primeiro momento, e fiscalizada, porque aí agora vai ter fiscalização das contas de uma forma diferente. E isso é bom, isso é bom. No primeiro momento, eu acredito que nós teremos um choque. Porque muda, você sai da sua zona de conforto, você vai ter necessidade de buscar documentos que antes não era necessário, de ter uma postura, um comportamento que antes não era necessário. Por isso a audiência pública. Então você que está nos acompanhando agora e vive essa realidade, conhece alguém que vive, é importante que você participe para você compreender como é que fica a partir da vigência da lei que será agora no meio do ano. Então a intenção nossa é de deixar preparadas as entidades para que a comunidade não tenha prejuízo, porque é uma parceria do governo, seja do Estado municipal, do Estado, ou do município, ou da União, ele tem uma parceria com a entidade. Se a entidade não conseguir cumprir o que estabelece a lei, então essa parceria vai ter que ser interrompida. E nós não queremos isso. Nós queremos, ao contrário, que o terceiro setor se fortaleça e preste o serviço cada vez com melhor qualidade, com mais presença nesse auxílio ao Estado. Deputado, para essa audiência, quais são os convidados? Nós estamos convidando todas as pessoas envolvidas, de forma especial as diretorias dessas entidades, ONGs, associações, todos eles são convidados, ao mesmo tempo que também convidamos os gestores dessa área social, seja do governo, seja dos municípios, as primeiras-damas, os secretários de assistência social, ou outro nome que tenha no seu município, mas é muito importante que a gente tenha o despertar para essa situação, para que não tenha prejuízo na relação entre governo, município e as entidades. Deputado, nesse caso, essas entidades poderão participar em todas as vertentes do Estado, em termos, o senhor citou, saúde, segurança pública, como é que é esse processo? Sim, todas as entidades são convidadas. No caso das OSs, que trabalham na gestão dos hospitais, por exemplo, em Goiás existe uma lei que já regulamenta a questão específica das OS. Então, elas já estão mais adiantadas. Mas todas as outras situações são convidadas. Eu até digo uma questão. Se você tem dúvida se você está ou não, venha também. Porque é a chance de você esclarecer como a sua entidade, como a sua associação se enquadra nessa situação. É um momento de transição. Então, toda transição gera dúvida.
Exemplo, quem já acabou de fazer um convênio, eu conheço municípios que estão querendo, a partir da vigência da lei, interromper todos os... Não há necessidade. Então, o convênio ele tem que ser respeitado. Se ele foi feito antes da vigência da lei... Podem ser feitas adequações, alguma coisa? Não, a lei não retroage para prejudicar. Ele vai ser cumprido da forma que ele foi feito, ele tem que ser respeitado, contudo, ele não pode ser renovado. E em algumas situações, ele tem que ser rompido. Então, é importante que você venha, eu não vou dizer qual, até para deixar você mais interessado em participar. Vamos falar um pouco mais, qual vai ser o horário e aqui no auditório? Olha, essa audiência pública, ela será no dia 22, às 9 horas, aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Solon Amaral. A ideia mesmo é debater e esclarecer um pouco mais a respeito dessa regularização. Sim, será uma oportunidade muito boa para as entidades e para os prefeitos e secretários e assessores, pelo seguinte, nós teremos aqui representantes do Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, Casa Civil, Secretaria Especial de Assistência às Entidades, que hoje é o Dr. Antônio Faleiros. Então, assim, nós teremos uma representante da administração federal, quem elaborou essa lei, me fugiu o nome agora da secretária nacional, mas que é um cargo ligado direto à presidência da República, e ela estará presente também. Então eu entendo que é uma oportunidade muito interessante para quem no dia a dia, no seu dia a dia, vive uma prestação de serviço no terceiro setor. Deputado, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria aqui de agradecer a sua participação no Programação Parlamentar, convocando aí a todos a participarem dessa audiência. Eu agradeço muito e convido você, seja qualquer dúvida que você tenha, se você quer dar sua sugestão, sua opinião, visite nosso site, que é o www.franciscojr.com.br, e nós também poderemos lá encaminhar as respostas às suas perguntas, às suas dúvidas. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. A equipe da TV Assembleia agradece aqui a participação do deputado Francisco Júnior, do PSD, que conversou hoje com a gente, falando um pouco a respeito do seu mandato. E Programação Parlamentar termina aqui. Até o próximo programa.